Boa noite, senhoras e senhores. O Elon Musk quer comprar 100% do Twitter e fez uma oferta de mais de 40 bilhões de dólares para comprar 100% do Twitter. E aí isso depende dos acionistas aceitarem ou não essa proposta. Ele já está fazendo essa proposta num valor mais alto que o valor atual de mercado do Twitter. E é muito simples de entender por que, tá, que ele está fazendo essa proposta num valor mais alto que o valor atual. É muito simples, porque se o Elon Musk tentar comprar o Twitter pelo valor atual, ele não vai conseguir. Porque a cada parte do Twitter que ele comprar, a cada ação do Twitter que ele comprar, o preço vai subindo. Ele vai comprando e vai subindo, vai comprando e vai subindo. Então o que ele vai causar se ele tentar comprar o Twitter uma por uma, as ações, ele vai causar um disparo imenso no preço. O preço do Twitter vai multiplicar por 10 ou mais, provavelmente. Então, para comprar o Twitter inteiro, ele precisa comprar tudo de uma vez. E aí ele já aumentou um pouco o valor para poder comprar tudo de uma vez. Já tem alguns acionistas aí do Twitter dizendo que não querem vender as ações do Twitter. A esquerda está se esperneando. Então, aquele pessoal da cultura do cancelamento, da cultura dos verificadinhos, da cultura da checagem de fatos, da cultura do é ciência, sim, pode confiar. É muita ciência para você confiar nas autoridades, que eles apelam à ciência para poder defender essa cultura de censura e de dizer quem pode ou não pode se expressar. Então todo esse pessoal aí do que eu chamo de cultura corporativista, né? Eu escolhi esse termo cultura corporativista para embarcar todo esse fenômeno dessa cultura identitarista, censuradora, baseada em emoção, que a gente está vendo crescer hoje, que é a responsável, por exemplo, pela desmonetização do Flow, pela desmonetização do Monark ter saído do YouTube, ter ido pro Rumble. Todo esse fenômeno eu chamo de cultura corporativista. Por quê? Porque o corporativismo é a raiz dessa cultura toda. Na verdade, ela é feita para atender ao interesse do sistema corporativista. Ou seja, eu não estou dizendo que existem corporativistas que acreditam nessas coisas, que acreditam em pautas identitárias, que acreditam em lockdown. Não é isso que eu quero dizer, né? Quando você fala da cultura corporativista, você tem que separar aquilo que os bilionários realmente acreditam e aquilo que eles querem que você acredite. Mas, na verdade, é mais do que isso. Não são exatamente os bilionários que querem que você acredite. É simplesmente o sistema corporativista. Ele funciona com um certo tipo de feedbacks, ou seja, onde algumas pessoas têm tanto poder financeiro que esse poder financeiro se converte em poder político. É isso que é o corporativismo. Quando uma pessoa é tão rica com o mercado que essa riqueza dela se converte em poder político porque existe o Estado e o Estado pode ser comprado com dinheiro. E por isso os bilionários acabam ganhando poder político e são exatamente essas pessoas as mais poderosas, são mais poderosas do que os próprios políticos. Por isso que eu digo que nós vivemos num sistema corporativista e não num sistema democrático. A democracia, ela é uma fachada feita para que o povo acredite que ele está no poder, porque é muito importante. Qual é o sistema que tem mais poder sobre as pessoas? É aquele no qual você acredita que está sendo dominado ou é aquele no qual você acredita que você tem o poder? É claro que se você acredita que tem o poder, você é mais facilmente dominado, porque aí você não vai questionar esse sistema. Você vai falar, mas se tá errado, a culpa é minha, né? Eu que votei errado. A gente é que votou errado, a gente é que tem que votar de novo, votar mais certo daqui a 4 anos. A culpa é nossa, né? Se o povo é o Estado, então a culpa dos problemas trazidos pelo Estado também é do povo, a culpa é sua. Então é isso que o corporativismo quer, que você acredite que você está no poder. Aí para isso existe uma fachada chamada democracia, mas é só uma fachada. Você não elege os bilionários, você não elege juiz, você não elege legislador, você não elege uma infinidade aí de coisas e você também não elege os candidatos. Quem serão os candidatos? Eles já estão pré-escolhidos ali. Então a democracia é uma ilusão, só serve para te iludir. E faz um excelente trabalho em te iludir. E é pra isso que serve mesmo. Então você tem a direita e a esquerda, uma lutando contra a outra, uma colocando a culpa na outra, e uma batalha incessante enquanto as duas estão sendo dominadas de cima para baixo. A direita atira para a esquerda atira para a direita, e
de cima para baixo, todo mundo é roubado, todo mundo é dominado do mesmo jeito. Então, essas pessoas aí que defendem a cultura corporativista, e também é mais uma... desculpa eu estar jogando aqui muita teoria, mas eu vou precisar descarregar essa teoria em parcelas nos próximos vídeos. A cultura corporativista, ela não é defendida conscientemente. As pessoas não acham que elas estão defendendo a cultura corporativista quando elas defendem a cultura corporativista. Porque ninguém em sã consciência diz assim, eu defendo os bilionários, eu defendo aqueles que me dominam. Não, pelo contrário, essas pessoas acham que elas são contra os bilionários. Só que elas defendem a cultura que favorece esses bilionários, que é a cultura de identitarismo, do cancelamento, de você dividir as pessoas em grupos e esses grupos lutarem uns contra os outros. E geralmente esses grupos são vistos como dominado e dominante, só que não são a divisão correta do dominado e dominante. A divisão correta é o Estado e o mercado. Mas é claro que a cultura corporativista ela faz o contrário, ela associa o livre mercado ao fascismo, ao nazismo, a tudo de ruim que pode existir no mundo, a literalmente Hitler. Se você defende a liberdade, você é Hitler, e ela perdoa aqueles que realmente defendem o autoritarismo. E aí cria um ciclo infindável de autoritarismo, onde você não consegue mais sair do autoritarismo, você fica preso no autoritarismo. Porque se você defender a liberdade, você é associado ao autoritarismo. É muito importante para a cultura do corporativismo sujar o nome da liberdade. Então o que é o monarca? É uma pessoa que defende a liberdade de expressão. O que são os libertários? Defendem a liberdade de expressão. Eles são associados a extremismo, extrema-direita, supremacia e sei lá o quê. A cultura corporativista é bem complexa, não dá pra explicar em um vídeo, quer dizer, a não ser que eu faça um vídeo só sobre isso, né? Mas enfim, esse pessoal está muito incomodado com o Elon Musk, porque parece que o Elon Musk não compra essa cultura do corporativismo, pelo menos não conscientemente, porque também não são só as intenções que determinam as coisas. Bilionários não são nem bons nem maus, eles são pessoas que querem o máximo de lucro possível. O Elon Musk quer o máximo de lucro possível. O que vai determinar o que ele vai fazer com o Twitter é o que vai dar mais lucro. Então, se der mais lucro, realmente, aumentar a censura do Twitter, que é difícil, né? Se você aumentar a censura do Twitter mais do que já existe, as pessoas vão sair do Twitter. E pode ser que dê mais lucro, realmente abrir a liberdade do Twitter, abrir mais a liberdade de expressão no Twitter, transformar numa rede com mais livre expressão e incluindo... Talvez colocar dislikes, por exemplo, isso faz parte também da liberdade de expressão. É a expressão que as pessoas tiveram de dar o dislike. Então, quando o YouTube tirou o dislike, ele também fez um golpe contra a liberdade de expressão. Agora você vai ver um tutorial. Antigamente, quando o tutorial estava errado, já estava cheio de dislike. Hoje você precisa assistir 10 minutos para descobrir que o tutorial está errado. E tudo isso com a desculpa de não ferir os sentimentos, né? Esse apelo aos sentimentos faz muito parte da cultura corporativista, porque se você apela aos sentimentos para saber o que pode ou não pode falar, você não apela mais à razão, então você não se baseia mais na razão, e por isso você pode dizer quem tem o direito ou não tem, ou seja, você se baseia em autoridade. De fato, você só pode se basear ou na razão ou na autoridade. Se o seu discurso não se baseia mais na razão, se baseia na autoridade. Com a desculpa de que são os sentimentos de grupos oprimidos e de minorias, etc. Por isso o identitarismo. Identitarismo é aquele grupo que, por pena, por ser vítima, você precisa defender. Porque olha como são coitadinhos, como são sofridos, como são oprimidos. Porque são grupos tão oprimidos e por isso você precisa jogar no lixo sua razão e respeitar os sentimentos deles. Isso é usado, né, como escudo humano para defender a autoridade da cultura corporativista. A cultura corporativista não vai dizer, olha, eu, bilionário, quero que você pense com a minha cabeça, que você não pense com a sua própria cabeça, porque isso é mais conveniente para mim, bilionário. Ninguém vai cair nessa, ninguém vai cair nessa idiotice. Mas se você disser, olha, são os sentimentinhos de pessoas oprimidas, aí todo mundo cai. E isso é usado para defender exatamente o interesse dos bilionários. Então, o Elon Musk é um bilionário,
Só que não necessariamente ele vai servir à cultura do corporativismo, ele pode servir também ao livre mercado, porque ele pode simplesmente ter percebido, olha só, estão tentando enfiar essa cultura do cancelamento no Twitter, isso não tá dando certo, eu acho que se a gente abrir aqui, ou colocar dislike, ou colocar vídeo, ou colocar sei lá o que ele quer colocar no Twitter, que mudanças ele quer fazer no Twitter, e se a gente colocar o Donald Trump de volta, não sei o que ele quer fazer, né? Vai dar mais lucro, porque as pessoas vão se sentir mais confortáveis aqui e não vão sair para outras redes. Afinal, o Twitter também concorre com o Facebook. Ele tem funções diferentes, mas também tem a mesma função até um certo ponto, né? Eu usava mais o Facebook para me expressar. Claro, aí você pode fazer posts maiores, você pode ter grupos. E agora passei a usar mais o Twitter por algum motivo, porque foi mais conveniente, porque eu achei que estava mais fácil de twittar do que fazer post no Facebook. Mas eu ainda abro o Facebook, eu uso alguns grupos, algumas páginas do Facebook, enfim. Então os dois concorrem. Eu não vou ficar usando 10 redes sociais, eu vou resumir o máximo possível as redes sociais que eu uso a umas poucas ali que estão servindo para o que eu quero. Então o Twitter não tem concorrência só de outros Twitters alternativos, mas ele tem concorrência também do Facebook. No próprio YouTube tem a aba de comunidade, então eu posso fazer posts. A mesma coisa que eu posto no Twitter, eu posso postar na aba de comunidade do YouTube. Então todas essas redes elas também concorrem entre si em um certo grau, né? Então talvez o Elon Musk esteja pensando, caramba, o que estão fazendo com o Twitter? A gente podia estar tornando ele um lugar melhor para as pessoas, para elas virem para cá e dar mais lucro. Ele vai seguir o que der mais lucro. Também não podemos vê-lo como um herói, como um defensor da liberdade de expressão. Ele é o homem mais rico do mundo. O que tornou ele o homem mais rico do mundo? O fato de que ele faz aquilo que traz mais riqueza. Ele age da forma que for dar mais lucro. Não é à toa que ele é o homem mais rico do mundo. Então ele vai fazer o que dá mais lucro. Seja isso corporativismo ou seja isso livre mercado. E ele não é um herói, as boas intenções de ninguém vão salvar a humanidade, mas sim a competição. É melhor ter duas pessoas mal intencionadas competindo entre si do que ter uma bem intencionada com o monopólio na mão. Então não caiam nessa conversa de pessoas bem intencionadas com poder. Uma pessoa bem intencionada com poder é só mais uma autoridade como qualquer outra. As boas intenções não vão servir para nada, mas sim a competição. Se o Twitter não tiver competição, os feedbacks que vão alimentá-lo serão os feedbacks de monopólio e oligopólio e do corporativismo. Então Elon Musk não é uma salvação, não é um herói, não é o salvador da liberdade de expressão. Não existe nenhum e nem pode existir, e se te disserem que existe é mentira, e rejeite a ideia de um herói salvador, portador da liberdade de expressão ou do bem em geral. A ordem, o bem e a liberdade vêm da competição, vêm da multiplicidade, vêm da divisão entre as pessoas e a competição entre essas pessoas divididas. Ou seja, a descentralização. Competição é um requerimento da descentralização. E caso o Twitter piore, porque é possível que ele piore, não sabemos ainda o que o Elon Musk vai fazer com o Twitter, a solução vai ser Twitters criptografados, redes sociais criptografadas, que eu já venho dizendo isso há anos. A gente vai precisar migrar. Já tem um Odyssey, eu já sintonizei, por exemplo, no meu canal com o Odyssey. E no dia que a gente não puder mais ter liberdade de expressão em redes privadas, a gente vai precisar ter liberdade de expressão em redes criptodigitais. Então é isso. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, dê o seu like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajude o canal com os links na descrição e até a próxima.